desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Davi manda buscar a arca. A arca, ela estava já há muito tempo fora da cidade. E a arca, ela representava a presença de Deus, a glória de Deus. E Davi queria ficar perto da glória de Deus e da presença de Deus. Então, ele mandou buscar a arca. A arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, onde estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos e alguns outros objetos sagrados. A tampa dela era toda equipada com sólidas, figuras de querubins. 2 figuras angelicais, um olhando para o outro com as suas asas estendidas. O espaço entre essas asas era chamado de propiciatório, o lugar de misericórdia, e era lá que a chama da presença de Deus pairava. Também a glória dele, Shekinah. A arca, o lugar da misericórdia, e a chama azul da presença de Deus estavam sempre escondidos atrás de uma cortina de tecido muito grosso. Então, ninguém podia ver aquela glória. Primeiramente, eu fui acompanhando a história, nesse momento a arca ela estava em Siló. Siló, naquela época, o sacerdote era Eli, ele era juiz, ele era líder. E houve uma guerra com os filisteus. Os filhos de Eli levaram a arca, eles estavam perdendo a guerra, eles levaram a arca para Ebenezer para tentar vencer a guerra contra os filisteus. Mas eles perderam a guerra mesmo assim, levando a arca. Quando a arca chegou no lugar de guerra, o povo de Israel gritava muito, estava muito festivo, e os filisteus pensaram assim, nossa, o que está acontecendo? Aí foram ver que era a arca de Deus. Então eles falaram assim, Deus está aqui. Mas eles se reforçaram, eles se motivaram, e eles venceram o povo de Israel. E os filhos de Eli morreram nessa batalha, o Finéias e o Ofni. E eles caíram ali na guerra. Quando ele soube da notícia, Eli também já era idoso, 98 anos, obeso, caiu para trás, morreu também. A nora, quando viu todas aquelas notícias ruins, ela entrou em trabalho de parto. E também faleceu no parto. Mas antes de falecer, ela disse assim, a glória de Israel foi exilada, porque a arca do Senhor nos foi tirada. Tão preciosa a presença de Deus. A arca ela representava então, Deus estava ali, as pessoas invocavam Deus e sabiam que Deus se fazia presente ali através daquela arca. E ela estava há tanto tempo longe do rei, que era o dirigente da nação. Quando os filisteus venceram a guerra, eles levaram a arca para a terra deles. E levaram a arca, colocaram no templo do Deus deles, e aí tem aquela Deus se manifestou ali, o Deus deles amanheceu de cara no chão. Aí eles levantaram o Deus deles, o Deus, aquela estátua, e daí no dia seguinte a estátua estava com as mãos quebradas, com a cabeça quebrada, e eles temeram muito a Deus. Levaram para outra cidade. Quando chegaram nessa outra cidade, Deus mandou peste. E aí vieram tumores, e outras pestes, e o povo começou a sofrer a consequência de estar ali com Deus, assim, o que representava a glória de Deus para o povo de Israel, está no meio ímpio, no meio pagão. Aí eles mandaram para outra cidade. Essa cidade falou, nós não queremos a arca aqui, porque ela está trazendo desgraça. Eles resolveram, então, entre eles, arrumaram
Fizeram uma carroça nova, fizeram, assim, esculturas dos tumores, fizeram um sacrifício tremendo para que aquela peste saísse do meio deles. E eles levaram, então, para uma cidade, já do povo de Deus, uma cidade de Israel chamada Bet-Semes. E nessa cidade, quando eles chegaram, quando chegou a carroça, com a arca, com aqueles tumores feitos em ouro, e mais assim, eles fizeram esculturas de ratos, que era a peste, que estava levando a peste ali. Eles pegaram aquela carroça, e ela foi dirigida por 2 vacas, né, que elas tinham cria, vacas com cria que nunca tinham sido usadas também para carregar nada. Eles tiveram todo esse cuidado de fazer uma coisa assim mais pura e deram glória a Deus. E eles falaram assim, se a arca for direto lá para Israel, para essa cidade de Bet-Semes, é porque ali, era de Deus mesmo que estavam vindo toda essa coisa ruim sobre o nosso povo. Então eles foram e desmontaram aquela carroça, fizeram um sacrifício a Deus, sacrificaram aquelas vacas, fizeram um altar ali numa pedra que tinha. E a arca ficou ali. Mais 70 homens ali olharam para dentro da arca. Quando eles olharam, todos eles morreram, 70 homens. Trouxe também muita tristeza ali para aquele povo. E depois eles pediram então para que a arca fosse levada dali, porque eles ficaram em muito sofrimento com aquelas mortes. E aí a arca foi parar então na casa de Aminadab. Lá na casa de Aminadab, ela ficou ali durante muito tempo, e o rei Saul nunca se preocupou em buscar a arca, que foi o primeiro rei de Israel. Ele nunca se preocupou. E agora Davi estava preocupado, porque ele queria a glória de Deus perto dele. Nós também queremos a glória do Senhor quando nós nos reunimos. Nós queremos a glória do Senhor na nossa vida. Nós queremos que Deus esteja sempre perto de nós. Mas como nós vimos no texto aqui, às vezes nós fazemos da maneira errada. Quando Davi agora manda buscar a arca, que estava lá na casa de Abinadab, ele usou uma carroça nova. Ele imitou aquelas pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro. Ele foi com toda aquela festa, com toda aquela pompa, com música, fazendo o maior barulho para buscar a arca, mas em desobediência a Deus. Por quê? Lá em Números 4, 5 e 6, fala assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Deus já tinha falado, não toque, porque senão vocês vão morrer. Tinha as pessoas certas, o jeito certo de tocar naquela arca. Mas Davi não se preocupou. Usar, naquela hora que balançou o carro de bois, né, que estavam carregando a arca, usar precipitadamente, foi tocar na arca e ali ele morreu. Mas Deus já tinha falado que ia morrer quem tocasse lá. Davi ficou muito triste de perder o amigo dele. Lá em Números 4,15 também diz assim: aquele que afirma servir a Deus, ele diz assim, quando a partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão
colocarão os varais. E os varais, então, eram colocados nas argolas e eles tinham que carregar nos ombros. Davi, do jeito que ele fez, não era para ser pesado para ninguém, né? Nós temos também que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, também morreram porque pegaram no incensário, né? No qual eles acenderam fogo e trouxeram fogo profano para o altar. Eles também morreram. E Josué 7, 19 e 20 diz assim: quando nós fazemos as coisas em desobediência a Deus, nós sofremos as consequências. Tem também o caso de Acã, que Deus falou que não era para pegar nada do que eles foram guerrear, e não era para pegar nada do que eles achassem de valor ali. Acã foi e pegou. E aí ele foi com toda a sua família apedrejado. O que nós vemos em tudo isso? Que é muito sério. As coisas de Deus são muito sérias. E o povo, hoje nós estamos levando na brincadeira. Quando nós vamos lidar com as coisas de Deus, nós temos que ser pessoas sérias, pessoas que levam Deus a sério, que temem a Deus. Muitas vezes nós nos comprometemos com as coisas e nós não cumprimos. Nós fazemos promessas a Deus e nós não cumprimos. Lidar com as coisas de Deus é muito sério. E quando nós vemos que Josué, então aquele povo lá, que a família toda de Acã foi apedrejada, ele diz assim: por que uma família no meio do povo que fez isso? Ele falou: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. Nós corremos o risco de sofrer as consequências das promessas que nós não cumprimos. Nós corremos o risco de não levar a santidade de Deus a sério. Nós corremos o risco de acharmos que estamos servindo a Deus, fazendo as coisas para Ele, e não estamos fazendo. E Ele está completamente rejeitando as coisas que nós estamos fazendo. E em Josué 24, 19 e 20 assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é santo, Ele é um Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os terminará. Nós precisamos conhecer a Deus para poder nos comprometermos com Ele. Eu não posso buscar a Deus do meu jeito. Para a mente do homem, é normal colocar uma caixa pesada, igual a arca, numa carroça para uma longa viagem. Os filisteus tinham feito desse jeito. Mas Davi aprendeu de uma maneira dura que Deus não pensa como os homens. Seus caminhos não são os nossos caminhos. E o caminho para um avivamento santo são mais altos e suados. Aquelas pessoas iam carregar a arca na carroça, não ia haver suor, não ia haver sacrifício. Mas para servir a Deus, exige suor e exige sacrifício. Porque é sacrifício eu levantar cedo, buscar a Deus em oração. É sacrifício, antes de eu levantar, eu ler a minha Bíblia. É sacrifício eu obedecer a Deus. É sacrifício eu perdoar. É sacrifício eu parar, dar o meu tempo para eu falar de Deus para alguma pessoa. É sacrifício eu visitar alguém que está precisando. Servir a Deus é sacrifício. Servir a Deus exige suor. Eu não consigo a glória de Deus, eu não consigo perceber Deus, eu não consigo ouvir a Deus, se eu não me dedicar, se eu não me entregar para Ele de coração.
Eu preciso ter uma entrega total. É muito cômodo a gente estar sentado assim numa igreja, com as paredes, com piano, com pastor, com porteiro, com musicista. É muito cômodo isso. E eu vou me acostumando com isso. Eu chego aqui, está tudo preparado para mim. Mas eu não posso buscar a Deus da maneira de carroça nova, sem sacrifício. Eu não posso. É um método, é um modo de adoração de custo muito baixo. Davi, ele falou assim, não oferecerei a Deus nada que não me custe, que não me tenha um preço. Eu pago um preço para eu ter a presença de Deus, para eu ter a glória de Deus, para eu ter intimidade com Ele, eu tenho que pagar um preço. Eu não posso ter essa vida de comodidade, de só sentar, assistir, não participar, não adorar e ir embora. Suor transfere valor. É necessário suor para adorar. Adoração, na verdade, significa digno de enviar. A transferência de valor nosso para Deus. Essa é a razão pela qual nós damos o dízimo. O dízimo é o resultado do nosso suor. É o meu suor que eu estou entregando para Deus. São as minhas horas de trabalho, algumas horas de trabalho minha que eu estou dando para Deus. Eu estou transferindo valor para Ele. Isso é um ato de adoração. É uma forma de transferirmos o nosso tempo. E, às vezes, figuramente ou literalmente. Porque tem gente que está dando do tempo, está lá no ar-condicionado, mas está esquentando a cabeça, está trabalhando, está se esforçando. E depois vem, deposita no gasofilácio aquilo do seu tempo, aquelas horas de trabalho. Ela está dando de si para Deus. Será que nós estamos dando de nós para Deus quando a gente, pelo menos, está aqui ou na nossa casa? Será que a gente para falar, Deus, o Senhor é tudo, faz alguma coisa, faz o que o Senhor quiser na minha vida, eu sou do Senhor, se entrega. E Ele vai agir, você vai ter intimidade com Ele, você vai ter comunhão com Ele, você vai ter a direção dEle. E como é gostoso a gente ter a glória de Deus na nossa vida. Enche o nosso coração, enche a nossa alma, enche a nossa vida. Davi queria isso, queria Deus ali, a presença de Deus ali perto dele. Quando a carne da nossa humanidade se torna preguiçosa, tentamos importar ou carregar as coisas de Deus usando métodos sem suor, sem oração, sem buscar, sem ouvir a voz de Deus. Isso, para eu estar na presença de Deus, eu levo tempo. E às vezes nós não queremos dar o nosso suor para Deus. A Bíblia fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Não é na comodidade, não é na falta de suor que eu me apodero do reino de Deus. Eu me apodero do reino de Deus com suor, com sacrifício, dando o meu tempo, dando a minha vida, fazendo as escolhas de acordo com a vontade dele. Lá, agora, depois, acompanhando Samuel 6, de 11 a 15, nós vamos ver o que o Davi resolve fazer. Quem tiver já com a Bíblia aberta, né? Se não, é 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 11 a 15. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, na casa de Aminadab, a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. Davi, nesse tempo, ele não mexeu com nada, ficou quieto, esperou. O que ele deveria fazer para trazer a arca ali para a cidade de Jerusalém? E o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Onde Deus está, tem bênção. Então informaram ao rei Davi:
O Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Aqui em 2 Samuel capítulo 6, pareceu assim bem mais simples, mas lá em Crônicas, ele fala o que ele fez para buscar essa arca. Ele convocou os sacerdotes, convocou os levitas, convocou os líderes dos guardas, e foi aquela multidão buscar o Senhor. Mas ele falou para os levitas, vocês têm que se santificar. Se santifiquem, porque nós vamos buscar a arca. Agora eles foram preparados espiritualmente para buscar aquela arca. A arca estava mais ou menos de 17 quilômetros de Jerusalém. Era uma longa caminhada. Não tinha carroça, agora ia ser no ombro. Aqueles anéis, aquelas argolas com aqueles varões, eles iam carregando até chegar na cidade de Jerusalém. Aí houve suor. Houve sacrifício para que a arca chegasse até a cidade de Jerusalém. Você está disposto a pagar um preço pela presença de Deus? Aquele povo esteve. Andaram 16 quilômetros e eles devem ter ido trocando, né, de ombro por ombro. Os levitas estavam preparados para carregar. Nós temos que suar, assim como aqueles homens suaram, para ter a glória de Deus perto deles. Jesus, quando ele esteve lá no Getsêmani, ele suou. Quando o suor dele foi de sangue, quando ele estava próximo do seu sacrifício, da sua morte ali na cruz. Nós temos que abandonar esse tipo de culto quando nós somos meros espectadores. Nós temos que nos tornar participantes. Não é chegar aqui só ouvir, mas chegar aqui e adorar. Como que você adora? A Bíblia fala que há um coração, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu tenho que chegar na casa de Deus com o meu coração quebrantado, com o meu coração disposto a receber do Senhor. Eu tenho que ter um coração, não simplesmente que vem aqui, que assiste, que se satisfaz com isso. Eu tenho que ficar insatisfeito, eu tenho que ter fome de Deus. Eu tenho que clamar pela presença dEle na minha vida. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho poder para falar, eu tenho poder para testemunhar, eu tenho firmeza nas coisas que eu quero, nas coisas de Deus e na vontade de Deus. Eu não fico em dúvida nas coisas. Eu sei o que Deus quer que eu faça. E eu tenho que vir com esse propósito. Eu não posso chegar aqui como mero espectador. Eu tenho que me tornar um participante para carregar essa arca, para que Deus esteja aqui. Você, nós temos que chegar aqui de tal maneira que Deus haja aqui no nosso meio. Se nós viermos como espectadores, nós não vamos ver nada de Deus. Vai ser simplesmente um programa. Eu tenho que chegar aqui com meu coração quebrantado e eu tenho que... Por quê? O pastor não pode carregar a arca de Deus sozinho. Ninguém consegue carregar. Deus precisa de mais ombros para carregar a arca.
E se eu chegar aqui disposto a carregar essa arca, que significa a presença de Deus, a misericórdia de Deus, se você também tiver, você vai falar assim, deixe-me ajudar, né? Deixe-me ajudar, porque eu quero a glória de Deus aqui. E como você vai ajudar? Chegando aqui com o coração disposto a ajudar, com o coração disposto a fazer, com o coração disposto a participar, não com o coração de assistente, mas com o coração participante. Logo depois que Davi, quando ele chegou na cidade, do versículo 16 em diante, entretanto, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Milcal, né, esposa de Davi, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Mas eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, que são os sacrifícios queimados e ofertas de paz em comunhão. Aí quando, lá no versículo 21, no versículo 20, então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando, que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas e seus servos como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical, foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo do Senhor, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar, e muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Aqui, às vezes nós fazemos esse papel de Mical. Como espectadores, escarnecemos daqueles que suam. Criticam os que suam, criticam os que fazem, aqueles que se sujam. Aqueles que fazem tudo para ter a glória de Deus. Muitas pessoas ficam até ensanguentadas para a glória de Deus. Essas pessoas que não têm essa intimidade com Deus, têm uma vida infértil, não produz. Nós temos que tomar cuidado com esse nosso jeito de criticar as pessoas, de não querer estar junto, de não querer falar assim, olha, deixa eu me ajudar você. É mais fácil criticar igual Mical. Ela ficou lá na cidade, não participou, não viu a glória de Deus, não viu aquele louvor maravilhoso, aquele momento maravilhoso que o povo estava vivendo. E ela ficou lá só para criticar, só para falar mal e ainda contra o marido. Uma vez que nós somos salvos, né? Por Jesus, pela morte do Senhor Jesus na cruz, nós tornamos-nos seu povo pela graça. Nós temos que buscar primeiro seus mandamentos, viver nossas vidas para Ele, não para nós mesmos. E nós temos que oferecer para Ele o nosso suor da obediência e da adoração arrependida. Nós não acostumamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós não acostumamos confessar as coisas erradas que nós fazemos, porque nós não levamos Deus a sério. Mas nós vemos como o nosso Deus age. Ele vê todas as coisas, o que Ele quer de nós é a nossa obediência, né? Os adoradores que triunfam, aqueles adoradores que triunfaram, entraram na cidade carregando a arca da glória de Deus, eles chegaram com as marcas da presença do Senhor, suados, sujos da caminhada,
mas felizes, alegres, porque eles estavam sentindo o calor do fogo de Deus, da presença do Senhor, da alegria do Senhor, de estar sendo adorado por aquele povo. Quais foram as consequências do ato de Davi, de querer a presença de Deus perto dele? Davi, ele quis construir o templo, Deus falou, não, você não vai construir, é seu filho que vai construir. Mas o seu reinado não vai ter fim. Né? Não vai faltar descendente seu para reinar. Então, o reinado de Davi veio até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus reina até hoje. As consequências de Mical, que não participou de nada e que só criticou. Nunca teve filho, que era a maior vergonha para as mulheres do passado. Se nós buscamos ao nosso Deus, nós temos que, assim, de todo o nosso coração, saber, conhecer o Deus que nós adoramos e nos comprometemos. Muita gente está na igreja, mas não conhece a Deus. Muita gente vem e nem quer conhecer. Não abre a Bíblia, não ora, não busca, não quer suar. Não quer oferecer nada para Deus de seu. Quer ficar simplesmente recebendo, às vezes, assim, respingos das bênçãos de Deus. Às vezes, nós damos uns beliscoizinhos, como fala assim, para receber alguma coisa de Deus. Oh, Deus, eu estou aqui. Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso. Ele nunca manda coisa ruim para a gente. Mas nós podemos ter mais da glória de Deus, se nós nos comprometermos como povo de Deus. Davi, Deus, ele também, uma coisa que ele disse... Construir o templo de Salomão, templo enorme. As pessoas falam que o templo de Salomão vai ser reconstruído. Mas lá em Amós capítulo 9, 11 a 12, Deus fala assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Por quê? Aquela tenda que depois Davi colocou a arca ali, tinha louvor constante. Davi escalou, diariamente tinha as pessoas que louvavam e adoravam a Deus, os músicos, eles estavam ali, os cantores, e ali havia a glória de Deus constante. E ali Deus era adorado. E ele se sentiu que aquela tenda é o templo que é o lugar da adoração. E em Lucas 19, 36 a 40, a Bíblia fala assim, lá Jesus, quando ele foi saudado pelas crianças, pelo povo, as pessoas jogavam os seus mantos pelo caminho, né? Ele estava sendo aclamado. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Os fariseus estavam no templo, falando com Deus, pedindo a vinda do Messias, e Jesus estava lá na rua. Se nós não buscarmos a Deus aqui, não adorarmos Deus aqui, Ele não vai estar aqui, Ele vai estar em outro lugar. Nós temos que buscar a Deus para que Ele esteja aqui no nosso meio, porque nós queremos Ele aqui no nosso meio. Não adianta eu vir aqui se eu não ver a glória de Deus, se eu não ver as coisas que Deus faz aqui, porque nós estamos adorando. Se nós adorarmos de todo o coração, Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Jesus, Ele toca no nosso coração para que nós façamos isso. Se nós não fazemos, nós vamos perder a bênção. Quando Jesus esteve, lá em Jerusalém, Ele fez tantas coisas maravilhosas, aquele povo não recebeu Jesus como Filho de Deus. Jesus, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Que Ele não chore por nós, né?
E Jesus falou, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão, ele falou bem assim, né? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. E a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Deus quer estar aqui no nosso meio. Nós temos que estar preparados para receber a glória dele. Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Mas eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar disposta, você tem que estar disposto a carregar o peso da arca, o peso da presença de Deus. Porque é com sacrifício. Não é simplesmente sendo assistente, é sendo participante. E se você participar, se você buscar, você vai encontrar a glória do Senhor na sua vida. E você vai ser usado pelo Senhor. Você não vai se deixar usar pelo inimigo para estragar aquilo que os outros com suor estão fazendo para Deus. Nós temos essa responsabilidade diante do Senhor. Nós vamos orar. Você sabe da sua situação com Deus. Eu sei da minha, você sabe da sua. Você sabe se você tem sido bênção no reino de Deus. Você sabe da sua intimidade com Deus. Você sabe da sua comunhão com Deus. Você sabe da sua comunhão com a igreja. Você sabe se você tem dado o seu ombro, oferecido o seu ombro para carregar a arca, para que nessa igreja a presença do Senhor, para que Deus se faça presente aqui no nosso meio. Você sabe de tudo isso. Se você está apático, se você está desanimado, busca o Senhor, que Ele vai te dar um novo ânimo, Ele vai te dar alegria de estar fazendo, de estar no centro da vontade dEle, de estar fazendo aquilo que Ele quer que você faça. É uma palavra que, assim, quando eu vi, Deus chamou minha atenção para essa palavra, porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja apáticos e nós não animamos os outros. A gente leva o nosso desânimo para fora. O mundo não teme a Deus porque nós não tememos. Nós temos que ter no nosso coração a grandiosidade, o poder, a glória desse Deus. E a gente não pode vender isso por nada. As pessoas têm que saber que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E você não pode trocar Deus por nada. Hoje os crentes trocam Deus por um final de semana, não sei onde, por um aniversário, por um encontro, por um parente. Deus, ele tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro na nossa vida. Nós não podemos ver, e a gente vê a consequência daquele que não leva a Deus a sério. Nós vimos a morte, nós vimos a destruição, nós vimos falta de bênção. E mesmo suando, né, igual aqueles homens entraram na cidade suados, felizes, alegres. Eu tenho procurado, eu tenho visto os irmãos da igreja perseguida, sendo queimados vivos e orando. Eu tenho visto pessoas sendo jogadas em fogueiras e saem de lá e falam, você vai abandonar Jesus? Não, não vou. Eu não abandono Jesus por nada. Eu não abandono a glória de Deus por nada. Nesses países, nós temos, parece que, se eu não me engano, a cada 3 minutos, um cristão sendo sacrificado. A gente fica olhando, né, o homossexual e tudo mais que está sendo discriminado, mas no mundo inteiro quem mais sofre é o cristão. Será que a gente estaria preparado para sofrer isso?
Aquelas igrejas, as pessoas levantando de madrugada para se reunir de 3, 4 numa casa para louvar, ouvir do Senhor. Quando na China chega um carregamento de Bíblia, aquele desespero para pegar a Bíblia, as pessoas chorando pela Bíblia, e nós temos 4, 5, 6 Bíblias em casa. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. A nossa igreja tem que ser uma igreja fervorosa, uma igreja que busca o Senhor de todo o coração. Eu não estou dizendo que você não busca, mas tem que buscar mais. A gente tem que fazer as coisas com mais alegria para o Senhor, chegar aqui para adorar de verdade, não olhar o que os outros estão fazendo. Não, eu tenho que querer a presença de Deus aqui. Eu tenho que invocar o nome do Senhor, eu tenho que me quebrantar diante dEle. Eu tenho que querer Deus aqui no nosso meio. Para eu sair daqui feliz, alegre, animado, para voltar, para falar, para compartilhar com as pessoas pelas coisas que eu vi Deus fazer. E às vezes, nós nos acomodamos com isso. Todo domingo a mesma coisa, voltando para casa do mesmo jeito. Por quê? É culpa de alguma coisa aqui? Não, é culpa nossa. De nós assim, da nossa vontade de não querer Deus, de não ter sede de Deus e sede da palavra dele, Então nós eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui não precisavam, assim, já fazem isso, mas foi o que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Eu tenho muito desejo no meu coração de ver essa igreja viva, essa igreja atuante, essa igreja servindo ao Senhor, as pessoas sendo transformadas aqui, pessoas aceitando Jesus, nossos familiares voltando para a casa de Deus. Mas isso nós temos que pagar um preço, é o preço do nosso suor. Vamos orar agora. Eu vou pedir para que você ore aí no seu lugar. Se tem alguma coisa que você gostaria de dizer para o Senhor agora, gostaria que você dissesse. Abaixe a sua cabeça, fale com Deus, coloque a sua vida na presença dEle. Deixe Deus falar com você aquilo que você precisa. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, te adorar, glorificar o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que nos ama, que providenciou a nossa salvação através da morte do Senhor Jesus ali na cruz, Pai. Nós não temos sido dignos do Senhor, porque muitas vezes nós não levamos o Senhor a sério, nós não tememos o seu nome. Mas, Pai, nós queremos mudar isso na nossa vida. Nós queremos que o Senhor esteja em primeiro lugar, porque nós queremos ver o Senhor fazer coisas maravilhosas aqui no nosso meio, Pai. Nós queremos a Tua presença, nós temos sede do Senhor, nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos andar com o Senhor, fazer as nossas escolhas orientados pelo Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando grandemente essa igreja, para que ela possa ser luz nessa cidade. Que através de nós aqui, Pai, ainda muitas, eu sei que aqui na história dessa igreja, muitas pessoas te conheceram. Mas nós não queremos viver nesse momento de apatia, Pai. Nós queremos que muitos, milhares e milhares de pessoas te conheçam aqui nessa casa, nesse lugar. Que as pessoas que adentrarem aqui, Pai, com fome espiritual, fome do Senhor, elas sejam saciadas, Pai. Mas que isso depende de nós buscarmos a Tua presença, da nossa adoração ao Senhor.
Pai, muda o nosso jeito, Pai, de cultuar o Senhor. Que nós possamos ser participantes e não somente ouvintes, Senhor. No nome de Jesus, abençoa aqueles jovens, Pai, que estão ali em Jandira. Que eles possam ser tocados também pela Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, cuida de nós, tem misericórdia, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso. Pai, que nós possamos ver a glória do Senhor aqui nesse lugar. Que nós não tenhamos somente teoria, Pai, conhecer somente o Senhor como o Senhor foi no passado, como o Senhor foi na vida daqueles personagens da Bíblia. Mas nós queremos contar aquilo que o Senhor faz na nossa vida hoje, Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para realizar aqui na vida de cada um, na minha vida, na vida dessa igreja. Eu peço que o Senhor realize, Senhor, em nós, tudo aquilo que o Senhor tem para realizar, que os seus propósitos na vida de cada um se cumpram, Pai. No nome de Jesus, o nosso amado Salvador, Pai, é que nós te buscamos e te clamamos nessa manhã. Amém, Senhor. Nós vamos cantar um cântico que fala da glória do Senhor aqui nesse lugar. Nós vamos cantar uma vez, vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Então nós vamos cantar a primeira vez, louvando o Senhor com a nossa voz. Na segunda vez, você pode adorar o Senhor entregando seus dízimos e as suas ofertas. Nós vamos cantar a capela. Senhor. Ela colocou a letra errada. Hã? Ela colocou a letra errada. Não é essa letra? Não. Aquela outra. Transformar. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor, foi que... Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor, era prazer. Te bendizer, Senhor, te bendizer. Meu coração é em ti. Eu não sei começar. Senhor, conseguimos. Quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou, como eu viver te exaltarei, amar o Rei dos Reis, Senhor, tua vontade viverei, em santidade servirei, minha herança
Que bom, né, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra da irmã Miriam, né? Que essa palavra possa estar nos incomodando, né? Se temos servido ao Senhor, se temos feito a sua vontade, amém. Mas podemos sempre melhorar, né? Então, que essa palavra possa ficar no nosso coração, que a gente possa estar nos unindo cada vez mais para que possamos estar carregando a arca da primeira igreja batista de Bauru, né? Certamente, se nós nos unirmos, a arca ficará um pouquinho mais leve. Então, que nós possamos estar meditando nessa palavra da manhã e estarmos agindo, né? Fazendo com que esse trabalho possa continuar. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos ter esse tempo com o Senhor, ouvindo a sua palavra, ó Deus. Que verdadeiramente, Pai, essa palavra possa estar nos incomodando, que possamos estar nos empenhando mais em fazer um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse local, Pai. Obrigado pela palavra da irmã Miriam. Dê a ela sempre, Pai, alegria, saúde, Pai, para que ela possa estar sempre se dedicando no empenho de levar a Tua palavra àqueles que também não Te conhecem, ó Deus. Obrigado pela vida da irmã Miriam, Pai. E obrigado agora também, Senhor, pelos dízimos, as ofertas, ó Deus, pelas vidas que vieram aqui à frente, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse dinheiro que foi entregue aqui, ó Pai. Que nós possamos ter sabedoria, Pai, a direção do Teu Santo Espírito para usarmos esse dinheiro na Tua causa, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo, continue conosco. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Antes de nós passarmos para a nossa escola bíblica, a irmã Miriam, a Leonor tem um recado, não?